Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo numa história de origem bem diferente. Uma história espiritual. Vamos seguir uma linhagem de sabedoria que, segundo dizem, começa lá no Antigo Egito e chega até os dias de hoje. Essa é uma análise sobre as origens sagradas da maçonaria egípcia e tudo começa com uma figura central, Thoth. Para a gente entender de verdade essa tradição, a gente precisa voltar, mas voltar muito, antes de qualquer construção física. A história aqui não começa com tijolo e argamassa, sabe? Começa com um conceito divino, a palavra, o verbo. E essa palavra primordial tem um rosto, uma personificação mítica, o escriba dos deuses, chamado Thoth. Então vamos lá. Vamos focar nessa figura que é a base de tudo. Quem era Thoth, que os egípcios chamavam de Djehuti, e por que esse título tão forte, o arquiteto da luz? Bom, Thoth é visto como o ponto de partida, o originador. Ele teria sido o primeiro a pegar essa ideia divina, super abstrata, que é o verbo, e traduzir em símbolos que a gente pudesse entender. E esses símbolos, por sua vez, viraram a base de uma ciência espiritual. É daí que nasce a arte de construir o visível a partir do invisível. É o alicerce do que viria a ser a maçonaria egípcia. E olha, aqui está o pulo do gato, a distinção que é o coração de tudo. Enquanto o mundo ao redor estava focado em construir impérios de pedra, buscando o poder aqui na Terra, a doutrina de Thoth apontava para outra direção, para dentro. O verdadeiro trabalho não era externo, mas sim interno. A grande obra era a construção de templos de consciência. E essa citação, ela resume perfeitamente a ideia. A pedra se desgasta, o tempo leva. Mas a sabedoria, essa é eterna. E segundo essa visão, cada iniciado é como se fosse um arquiteto do seu próprio destino. A responsabilidade de cada um. Moldar a própria alma, de acordo com as leis espirituais, as leis da luz. Ok, mas como é que essa sabedoria, que é tão abstrata, se manifesta no mundo real, no mundo que a gente pode tocar? A ponte para isso é feita através dos princípios do número, do ritmo e, claro, da geometria sagrada. Thoth era o senhor da medida divina. E aqueles que primeiro usaram suas proporções sagradas para entender o universo foram chamados de filhos da medida. Eles não eram só construtores de pirâmides ou templos, não. Eram construtores da harmonia, guardiões de uma verdade que se expressava através da proporção e do equilíbrio do cosmos. Então, o ponto crucial é esse. A maçonaria egípcia, nessa visão, se define como uma continuação moderna desse conhecimento ancestral. É um método, uma ciência de reconstrução espiritual. E tudo se baseia na ideia de que o universo inteiro é uma linguagem simbólica de luz. Aprender essa linguagem desperta o poder de criar, de equilibrar e de transformar. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que um conhecimento desses sobreviveu por milênios? A tradição fala de um fio de ouro, uma linhagem contínua de iniciados que foi passando essa sabedoria adiante através da história. E essa linha do tempo aqui ilustra bem essa jornada. Tudo teria começado nas escolas de mistérios do Egito, como Hermópolis e Heliópolis. De lá, a chama foi passada para as fraternidades pitagóricas na Grécia, depois para ordens medievais como os templários e os alquimistas, e finalmente chegou aos ritos maçônicos modernos, culminando no rito de Mênfis-Misraim, que é um dos que busca preservar essa herança egípcia de uma forma bem direta. E um princípio central nessa transmissão toda é esse aqui. O conhecimento não era simplesmente entregue de bandeja. Os iniciados passavam por provas, por testes de silêncio, de disciplina. O objetivo não era decorar fatos, mas preparar a consciência para que a verdade pudesse brotar, se revelar de dentro para fora. E essa linhagem milenar nos traz direto para o presente. E para um lugar bem específico. Vamos ver como essa herança é reivindicada hoje aqui no Brasil. A narrativa coloca essa instituição moderna, a Grande Loja Egípcia do Brasil, como uma espécie de farol em tempos de tanto materialismo. Ela é apresentada como uma resposta necessária às buscas espirituais de hoje, um templo vivo que abriga essa sabedoria ancestral. E aqui estão as características que a definem. Eles se veem como os guardiões atuais desses mistérios, herdeiros diretos da linhagem de Thoth e servidores de Meat, que é o princípio egípcio da verdade e da justiça. E um ponto muito importante é a natureza inclusiva. Afirmam que homens e mulheres são igualmente chamados à iniciação, porque o espírito, afinal, não teria gênero. E tudo isso nos leva ao clímax filosófico dessa tradição. Depois dessa jornada toda pela história, pela estrutura, qual é o objetivo final? O foco se volta completamente para o verdadeiro significado da palavra templo.
A missão para os iniciados de hoje é clara, é ativa. Não se trata de ficar repetindo o passado, mas de continuar uma obra eterna. E o que isso significa? Manter viva a chama do conhecimento, guiar cada pessoa na sua jornada de autodomínio e, como objetivo final, alcançar a comunhão com o princípio divino que une todas as coisas. Depois de falar sobre templos no Egito, templos medievais, templos modernos, a filosofia por trás de tudo isso nos leva a uma pergunta fundamental. Uma pergunta que, na verdade, encapsula a jornada inteira. E a resposta é a chave de tudo. O verdadeiro templo não é feito de pedra. Não está em um lugar físico. É um estado de ser. É a própria consciência de cada um que, quando é desperta, quando é purificada, se torna um reflexo da luz do Eterno. E a gente encerra com essa citação poderosíssima da tradição hermética de Tote. Ela deixa uma mensagem final que é inesquecível. As construções físicas desmoronam, os impérios caem, mas o trabalho que é feito na própria alma, a sabedoria que é gravada na consciência, isso é permanente. Essa é a verdadeira imortalidade buscada por essa linhagem.